aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma breve palavra para que gere fé no seu coração. Prepare-se, Deus quer encher a tua vasilha. Sabe, filho, em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7, diz o seguinte: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre ti e seus filhos. E esses chegavam as vasilhas, e elas se enchiam. Cheias as vasilhas, ela disse a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, você passou já por essa situação de ter que fazer algo sem entender, mas fez por questão de obediência? Caso positivo, você vai entender muito bem o que aconteceu nessa situação. Caso negativo, é hora de exercitar essa palavra em tua vida hoje e receber em tua vasilha até em cima. Vamos ao texto. Esse texto trata de um episódio em que Eliseu multiplica o azeite da viúva. As situações das viúvas eram difíceis e aquela se encontrava numa situação de penúria, de miséria. Para pagar as dívidas, teria que entregar os filhos como escravo. A mulher, ao ver Eliseu, fez um relato da situação. O profeta perguntou o que ainda restava. Ela disse que sobrava ainda uma botija de azeite. Eliseu pede que ela vá e junte todas as vasilhas que conseguisse, inclusive aquelas que os vizinhos pudessem emprestar. Depois entrasse em sua casa e que fosse derramando o azeite e enchendo as vasilhas. E o azeite só parou quando não havia mais vasilhas. Na Bíblia, o azeite, o óleo, são símbolos do Espírito Santo, de unção. Era um sinal real, era palpável a presença de Deus na pessoa ou no ambiente. Nós temos uma analogia. O azeite da viúva que Eliseu multiplicou é como o derramar do Espírito na vida da igreja, na vida dos crentes. Se depender só de Deus, o azeite nunca vai parar de escorrer. Uma ordem de Deus para o crente é: enchei-vos do Espírito. Será que você está completamente cheio? Cheio até em cima ou até a metade? Ou se dará o caso de a sua situação ser parecida à da viúva, com apenas um pouco de azeite? Deus não deseja uma situação de lamúria para a tua vida, porque Ele tem muito azeite para derramar sobre você e a tua casa. Quando você precisar, Ele estará pronto para derramar. Quando o servo tem a unção, ele possui características. A primeira delas, a coragem para fazer o diabo ficar no seu lugar, debaixo dos nossos pés. O amor por aquele que não merece, que é a graça. E a visão
que para ver o impossível, que é a fé. Só há um pouco de poder na sua vida. Eu quero que preste atenção às lições do texto extraordinário da palavra de Deus. Se você deseja receber o azeite de Deus na sua vida, primeira coisa, não se isole, busque a ajuda de pessoas de fé. No verso 1, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Em 2 Reis, capítulo 4, verso 1, vá atrás de gente de Deus para a sua vida. Nunca se entregue diante do problema. No verso 1, parte B, diz: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. 2 Reis, capítulo 4, verso 1, parte B. A situação era tão grave que o caminho mais rápido e fácil para resolver o problema era entregar os filhos como escravo para pagar a dívida. Eu quero te dizer, permaneça na posição de humildade. No verso 2, Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. 2 Reis, capítulo 4, verso 2. O servo era o marido, ela apenas uma viúva. Obedeça sempre, com grande fé. No verso 3 e 4, então Eliseu diz: vá pedir vasilhas emprestadas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre na sua casa com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. 2 Reis, capítulo 4, verso 3 e 4. Eu gosto da recomendação de Eliseu, mas peça muitas, tenha certeza. Outra lição de que podemos tirar desse episódio é que o azeite seria derramado sobrenaturalmente. Era algo incompreensível à mente humana. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca, nem pela ciência, o homem poderá explicar como é que se multiplica azeite, pães, peixes, vinho. E é coisa de Deus, é mistério. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos, ele disse que a ação do Espírito Santo é um mistério. É somente pela fé que nós podemos aceitar a ação livre e soberana do Espírito Santo, nos enchendo ao ponto de transbordar. Faça a sua parte. Prepare-se para receber a unção da multiplicação. No verso 5, depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Em 2 Reis, capítulo 4, verso 5, ela obedeceu direitinho. Pegou os filhos, trancou em casa e foi encher aquele monte de vazia, potes dela e da vizinhança. Ela foi fazer o dever de casa, foi diretamente fazer a parte do milagre, tomar parte da bênção de Deus, não somente para receber, mas também para fazer acontecer. Vá para a sua casa, vá para a intimidade da sua família, vá fazer o que Deus mandou você fazer. Faça a sua parte com fé, com dedicação. Prepare-se para ser surpreendido por Deus. O que nós podemos concluir, pastor? Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero concluir com 2 lições finais muito importantes dessa história sagrada. O azeite derramado sem limites. Não há no texto nenhuma limitação a litros de azeite. Não havia limitação. Não há uma quantidade, uma porção estabelecida. O azeite é derramado à medida da disponibilidade dos vasos. Se a mulher tivesse vasos que já estivesse com qualquer outra coisa, não seria possível enchê-los com azeite. Para que Deus encha, é preciso que esteja vazio de algumas coisas. Vazio de si mesmo, de vaidade, de pecado. Pecado é uma rachadura por onde a unção vaza. Muitas vezes nós ficamos a pensar que Deus resolve privilegiar alguns, dando a eles um enchimento intransbordado do seu espírito. Mas Deus quer fazer isso com cada um dos vasos que fazem a sua igreja. O mundo hoje requer uma igreja que trabalhe no poder do Espírito Santo. Às vezes eu vejo a igreja como pessoa que prefere empurrar o carro a colocar o combustível nele. O Espírito Santo é o poder que move a igreja
a fim de realizar o seu ministério. Sem ele, nos desgastamos necessariamente. Eu quero te perguntar, quando os problemas e as circunstâncias vêm na sua vida, como é que você se comporta? Como anda o azeite na sua vida? Você é uma pessoa que tem ouvido e obedecido o Senhor em tudo? A busca pelo Espírito Santo tem sido uma prioridade em sua vida nesses dias? Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Nessa hora, eu quero orar por você, para que esse azeite venha transbordar na sua vida. Deus quer renovar, encher com a tua unção. Prepare-se, a sua vasilha, porque Deus quer te encher. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua revelação. Que esse óleo fresco dessa unção seja derramado na minha vida, na vida dos teus filhos, para que cada dia mais possamos crescer em sabedoria, crescer em conhecimento, buscar a tua palavra, ó Deus Santo e poderoso. Nós te louvamos, nós te adoramos e exaltamos o Senhor. Não há Deus tão poderoso quanto o nosso Deus. Obrigado, Pai, que essa palavra gera vida no coração dos teus filhos. Livra eles da passividade, livra eles da frieza, livra da tristeza, da apatia. Que o Espírito Santo aqueça o seu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas cresçam na unção, sejam cheias do Espírito Santo. Se você foi abençoado e deseja abençoar o nosso ministério, eu quero te dizer, fale comigo. Vou te dar o número da conta, o número do Pix, para que você possa nos ofertar. Nós trabalhamos com generosidade, nós ofertamos cestas básicas para quem não tem nada, nós levamos pessoas a ter um encontro com o Senhor. Você pode fazer parte desse ministério, seja um financiador, seja alguém que semeia, porque a palavra de Deus diz que abençoarei os que te abençoarem. Se Deus falar ao seu coração e você tiver condições, quiser nos abençoar, tenha liberdade, me procure, pergunte o número da conta e Deus vai multiplicar na sua vida. Lembre-se sempre, a alma generosa prosperará, que Deus vai multiplicar na sua vida o óleo da unção, a provisão financeira, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.